Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós continuamos. Vai dizer o seguinte nesse versículo: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aleluia! Glória a Deus. Coloque a mão sobre a sua Bíblia, feche seus olhos, em nome de Jesus. Quero orar para que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor, Tu és soberano e digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Me diminua cada vez mais para que Sua glória venha a ser manifesta aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, tudo que tem de ruim, Pai, que esteja dentro do nosso coração, que esteja dentro da nossa mente, Pai, que o Senhor extirpe nesse momento, para que nós venhamos falar da Tua palavra com sabedoria, com mansidão e com longanimidade, Senhor. Que a Tua palavra é pura e nós queremos guardar ela no nosso coração, Senhor. Senhor, que a simplicidade dela, Pai, venha vir de em torno ao nosso coração e nós venhamos praticar também ela, Pai. Não só ouvir, não só falar, mas praticar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos por Tua palavra deixada nessa terra. Amém. Então, irmãos, todos sabem que eu estou muito nervoso de estar aqui. Não é o caso ficar falando sobre isso, mas vamos à palavra. Antes de começar a falar sobre esse versículo, eu queria falar um pouquinho sobre Samuel. Samuel que nasceu no capítulo 1, versículo 20 desse mesmo livro, que diz: sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, que significa ouvido por Deus. A história de Ana a gente conhece, aquela briga com Penina ali, né? O sacerdote Eli recebeu a sua oração, foi lá e aí Deus ouviu a oração de Ana e concedeu a ela esse filho chamado Samuel. E ali foi crescendo Samuel. Assim que ela recebeu Samuel em terra, depois que desmamado, ela deixou ele no tabernáculo para servir a Deus, que foi a promessa que ela fez a Deus para poder Samuel crescer dentro do templo e aprendendo as coisas de Deus. E ali foi passando o tempo, Eli foi ficando velho, ele tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, chamados Ofni e Finéias. Enquanto Ofni e Finéias eram distantes do Senhor, Samuel ia crescendo no ministério dele, Samuel ia ficando mais maduro na fé, fazendo os serviços do templo. E toda a história de Samuel vem sendo contada aqui nos capítulos 1 e 2, como ele crescia espiritualmente na presença do Senhor. No versículo 18, vai dizer mais uma vez que Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho, que era sua mãe Ana que levava todo ano para ele lá em cima no tabernáculo, lá com o sacerdote Eli e tudo. Com todas as coisas ruins que aconteciam ali em torno de Samuel, ele continuava servindo ao Senhor, ele continuava a desenrolar as coisas do templo, ele continuava a adorar ao Senhor, fazendo as coisas de Deus ali naquele templo. Enquanto isso, a história ia se desenrolando, a história ia continuando, e num certo momento, Samuel já um pouco maior, já um pouco mais maduro, ele dormia no templo. E aconteceu que, acredito que alguns já tenham conhecido essa história, que o Senhor chama Samuel. E Samuel se confunde com a voz de Eli. E vai lá até Eli e ele fala que não chamou. Ele volta a dormir, Deus chama Samuel novamente. E Eli fala que não foi ele, porém percebe que era Deus falando com Samuel. Isso significa que Samuel era um cara obediente, porque ele estava ouvindo a voz de Eli, sabia das coisas erradas que estavam acontecendo ali no templo, e mesmo assim ele se levantava de madrugada e ia lá ouvir Eli. Mas não era Eli, era Deus falando com Samuel. E através desse sonho, Samuel recebe uma profecia para entregar a Eli. Porém Samuel fica com medo, fica preocupado. Ele fica apreensivo a passar essa mensagem para Eli.
Porém, Eli, muito experiente, já antigo na busca de Deus ali, ele era um sacerdote consagrado, ele percebe e pergunta a Samuel: Samuel, o que Deus falou com você? Isso está escrito no versículo 19. Não, no versículo 15. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar a visão a Eli. E então Eli a Samuel disse: Samuel, meu filho, eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que Deus te falou? Peço que me contes e não me encubras nada. Assim Deus te faça outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as que ele te falou. E Samuel vai e fala para ele todas as palavras que Deus tinha falado para ele, que a sua família ia ser destruída por conta dos erros de Ofni e Finéias. O problema é que um pouco mais atrás, eu me perdi aqui, um homem veio a Eli e entregou uma profecia a Eli, dizendo tudo o que ia acontecer com ele no futuro se ele não repreendesse seus filhos. E os seus filhos foram repreendidos por ele, porém de uma maneira muito branda, como a palavra relata para a gente. E essa maneira muito branda faltou, porque Deus não queria que ele repreendesse dessa forma. Ofni e Finéias pecavam no templo do Senhor de uma maneira muito grave, roubavam os sacrifícios do altar. Eles ficavam com as mulheres do templo de maneira negligente, sendo que eles eram sacerdotes do Senhor. Eles não podiam fazer essas coisas, eles deveriam ser exemplos de Deus ali naquele templo. E então foi passando o tempo, e isso foi acontecendo. Samuel, porém, em nenhum momento se desviou, em nenhum momento ele se preocupou com as coisas que estavam sendo feitas de errada, foi lá, contou a visão a Eli, contou tudo o que estava sendo dito a Eli, e continuou o Senhor a aparecer a Samuel, porquanto ele buscava, porquanto ele se entregava a Deus. E aí no desenrolar da história, capítulo 4 do livro de Samuel, veio a palavra a Samuel e os israelitas foram à batalha junto aos filisteus. Perderam essa batalha. Perderam essa batalha para os filisteus e foi para mais uma batalha e eles perderam novamente essa batalha para os filisteus. E aí eu boto em ênfase aqui o versículo 3 do capítulo 4, que diz: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos a Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Qual era o erro deles aqui? A arca do Senhor, como nós sabemos, significava a presença de Deus. A presença de Deus era manifesta através daquela arca, mas aquela arca era um símbolo. Glória a Deus. Aquela arca não ia mudar nada se Deus não tivesse presente. Aleluia. E ali é o primeiro erro do povo de Israel, quando eles, esses sacerdotes que estavam em pecado, pedem para trazer a arca para que livre dos filisteus. Como os sacerdotes em pecado iam usar a arca de Deus para serem livres dos filisteus? Deus não ia permitir isso. Jamais Deus ia permitir isso. Não adianta querer mostrar o símbolo sem a substância. A substância que nós temos é Cristo. Sem Cristo nós não conseguimos fazer nada. Independente da arca ser de Deus, independente da igreja ser de Deus, independente dessas paredes, do microfone, da televisão, de tudo que nós fazemos, se não tivermos a substância no coração, que é Cristo, nós não vamos conseguir vencer as nossas batalhas. Glória a Deus. E é isso que eu aprendo aqui nessa parte da palavra, nessa parte dessa história. Essa história geralmente as pessoas passam direto, contam só a parte de Ana, ou contam só a parte ali de Eli, da oferta e tal. E o ministério de Samuel ali, o começo, onde as batalhas eram perdidas, as pessoas não contam. E Deus me levou até essa parte, porque eu fico preocupado com isso. Por que o povo estava perdendo as batalhas de Deus com a arca com eles? Se a arca era a presença de Deus. O que estava faltando para aquele povo, para que eles ficassem fortes como eles sempre foram?
Eles sempre venceram suas batalhas. Samuel estava ali crescendo em torno de todo esse acontecimento. Crescendo em ministério, crescendo com Deus, crescendo como homem. Homem de fé, realmente. E os próprios que eram responsáveis para cuidar daquilo ali não estavam sendo corretos nas suas profissões de fé que eles exerciam, que eram sacerdotes. E aí então mais uma batalha ocorreu. Eles, sem perceber o problema, perderam mais uma vez. Na primeira perderam 4.000 homens e na segunda perderam 30.000 homens. Quantas pessoas nós vamos ter que perder para o mundo para perceber que a substância é Cristo? Quantas pessoas nós vamos ter que perder? Quantos israelitas foram perdidos aqui nessa guerra? E ainda tem mais pessoas que são perdidas. Enquanto eu for desenrolando essa história, nós vamos ver quantas pessoas morrem por causa de uma irresponsabilidade de um sacerdote negligente. E ele estava sendo negligente com as coisas de Deus. Naquele tempo o Senhor não se manifestava, mas a Samuel ele se manifestava. Porque Samuel tinha a substância. Samuel era usado por Deus. Ele só não percebia ainda, mas ele era usado por Deus. E aí no desenrolar dessa história, no capítulo 4, no versículo 3, eu acabei de dizer a vocês que eles perderam a batalha porque eles ficaram preocupados com o símbolo e não se preocuparam com a substância. Logo em seguida, no capítulo 5, acontece a morte de Eli, no capítulo 4 mesmo, acontece a morte de Eli, acontece a morte de Ofni e Finés, conforme foi planejado lá por Deus, que enviou a mensagem através do homem de Deus, que não relata o nome, não foi relatado o nome desse homem. E aí Deus fala com o profeta, com o sacerdote: ei Eli, você conserte seus filhos, senão você vai ser afligido, sua família inteira morrerá e os seus filhos morrerão no mesmo dia, porquanto a voz de Deus está falando com você e você não está cumprindo. O que acontece? Samuel conta a visão a ele, confirmando o que aconteceria, e logo depois a arca é tomada e os 2 filhos dele morrem no mesmo dia, conforme a palavra de Deus disse a ele. E aí morrem todos. No capítulo 5, a arca do Senhor foi para a terra que nem foi prometida para ela. Os filisteus pegam a arca achando que aquela arca ali também tinha poder. Os filisteus não eram homens de Deus. Os filisteus adoravam imagens. Os filisteus eram pessoas que viviam nas badernas, viviam nas orgias. Podemos entender que os filisteus são as pessoas que ficam aí nas doideiras da rua, né? Podemos tentar assimilar conforme a palavra nos ensina. E no capítulo 5, no versículo 2, está dizendo o seguinte: tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Quem é Dagom, meu irmão? Quem é Dagom diante de Deus? Quem é Dagom diante do Deus de todos os deuses? Meu Deus, eu não consigo acreditar que esse povo aqui não percebia que a arca não significava nada se não tivesse Deus com ela. Deus não falava só através da arca. Deus levou o povo do Egito. Deus fez tantas coisas. Deus deixou as mensagens ali através de Moisés com o Pentateuco. E eles tinham essas mensagens escritas. Eles podiam meditar nelas. Tinham pessoas, líderes ali que ensinavam tudo para eles. E aqui acontece no meio dessa história algo muito interessante. Porque o símbolo de Deus estava na terra dos filisteus. E o símbolo de Deus era a arca. A arca de Deus, quando chega lá no templo desse tal Dagom, no dia seguinte, quando os homens deixaram lá e eles foram olhar, a estátua acordou sem cabeça. Mais um dia, eles chegaram lá para olhar, sem cabeça e sem braço. O que eu consigo aprender com isso? Meu Deus! Não tem como o errado se misturar com o certo. Quem vem de fora querendo trazer coisa de fora para dentro da igreja, ou vai sair ou vai morrer. Ou vai sair quebrado. Porque na presença de Deus você tem que estar puro. Você tem que estar santificado, buscando realmente a presença de Deus. Não adianta fazer firula, não adianta eu vir aqui falar bonito, não adianta eu fazer lá baixura e canta, se Deus não estiver comigo. Não adianta fazer fogo estranho, porque Deus sabe. Eu, você, podemos não perceber, mas Deus percebe. Deus percebe tudo.
Por isso que em Mateus 6,24 vai lá dizer que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Não tem como a gente ficar aqui e ficar lá fora. Seja o templo dentro de você, querido. Seja o templo para as pessoas lá fora. E em cada lugar que você pisar, como pastor, já deu vários exemplos aqui nas vendas dele, que ele vai fazer fora, externos, que as pessoas falam para ele que ele não se mistura. E Deus usa ele para falar de Deus para outras pessoas, converte pessoas, sai daqui, se despeca lá para Piabetá, Paraty, onde é o centro de recuperação. Glória a Deus. Se despeca e leva uma alma para Jesus lá dentro. Isso é ter o templo. Onde a gente pisa, a gente deixa um altar. A gente não precisa querer subir no altar. Aonde a gente vai, a gente leva o altar com a gente. Se a gente vai para a igreja, a gente já sai de casa com a presença com a gente. Nós carregamos a arca dentro de nós, porque nós somos cristãos verdadeiros. E é assim que nós queremos continuar seguindo. Porque não adianta a gente querer mostrar o símbolo sem ter substância. E a substância nós sabemos que é Cristo. Continuaremos seguindo a Cristo. E aí, seguindo nessa história, mesmo no capítulo 5, acontece algo mais à frente, que eles saem de lá e tentam enviar a arca para outro lugar. Eles não aguentam. Aquilo não é deles. Eles não conseguem ficar com algo muito poderoso, porque eles não queriam largar as práticas antigas. Não dava para eles se arrependerem, não dava para eles mudarem os seus costumes para tentar ouvir a voz de Deus, porque eles eram duros de coração. Os filisteus preferiam ficar com os seus próprios costumes. E então enviam a arca para fora da terra deles. E aí acontece algo muito interessante, porque eles tentam agradar a Deus com coisas. Chega numa parte que eles enviam a arca para fora, e aí eles combinam com outros homens da terra deles, príncipes, pessoas de religião, acredito que escribas mesmo, da religião deles, da serventia deles lá, esse Deus Dagon. Mas eles dizem: ofereçam um sacrifício para Deus, para que Ele nos livre desses problemas. Porque o que acontece naquela terra é que Deus derrama lá um monte de hemorroida, um monte de praga, para que eles venham ser punidos por isso. Aleluia. Pelo que eles fizeram com a arca de Deus. Porque a arca de Deus é santificada. Por mais que seja só um símbolo, ela está santificada. Não tem como eles carregarem a arca de Deus para fora dali. Eles estavam atrapalhando o propósito de Deus para aquela arca. Aleluia. E por isso eles foram punidos por isso. E aí mostra aqui no capítulo 4 do versículo 6, do capítulo 6, versículo 4 do capítulo 6, qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Eles estavam ali sofrendo angústias, porque eles ganharam a arca de Deus e levaram para a terra deles. Será que eles ganharam mesmo? Eu acho que não. E o que eu acho engraçado nessa história toda é que a gente às vezes fica muito preocupado com os outros. A gente fica preocupado com: ah, meu Deus, o meu ministério, poxa, como é que vai ficar lá se eu não for? Meu Deus. Irmão, se for de Deus, o que aconteceu lá quando botaram a arca no meio dos filisteus? Eles foram destruídos. Deus agiu em prol do povo. Independente de não ter ninguém de Israel lá, mas Deus estava lá cuidando das coisas de Deus. Porque Ele não deixa a palavra escarnecer. A palavra é dele, Ele não vai deixar ele ser afligido, mesmo que seja lá na outra terra. Se te jogarem para outro lugar, mas se Deus te mandou fazer essa obra, vai e faça, querido. Vai e faça. Hoje eu estava vindo no ônibus, foi uma confirmação isso. Estava vindo no ônibus preocupadíssimo com essa palavra. Preocupado em falar de uma maneira agradável aos ouvidos. Preocupado em falar com todos. Poxa, eu vou falar a mensagem de Deus, eu nunca preguei, caramba. E aí veio uma senhora, sentou do meu lado. Uma senhora assim, com cara de índia. Dizem que
ali na fronteira, o nome dessas pessoas que tem o rosto meio de índio, meio de estrangeiro, é Chiru, né? É o apelido deles. Ela tinha um rosto assim, meio do pessoal do norte. E ela sentou do meu lado e falou um negócio assim pra mim que eu fiquei... Ela falou, poxa, meu filho, muito difícil a gente ver um jovem como você sentado assim no ônibus lendo a Bíblia. Eu falei, caramba, é mesmo? O que eu vou falar pra essa moça? Essa moça deve ter 50 anos de igreja. Com aquelas saias assim. Aí eu, poxa tia, eu vou falar um negócio pra senhora. É complicado. Conversamos ali sobre a Bíblia, sobre a mensagem que eu estava falando. Eu não falei para ela que eu ia pregar, nem nada. E ela começou a contar sobre a obra que ela realizava, que era cuidar de viciados e de pessoas envolvidas com drogas de todos os tipos. Que ela tinha isso na Marca de Cristo, que é uma igreja aqui na Avenida Brás de Pina. Ela tinha esse ministério e lá eles cuidavam dessas pessoas. É um centro de recuperação mesmo, conceituado, ela disse. Tal. Tem até cartãozinho, me mostrou um cartãozinho. Eu falei, mas eu não uso droga não, tá, irmão? Aí ela, você nunca usou? Eu falei, pô, na verdade, eu fui liberto das drogas há 4 anos atrás. Jesus fez isso comigo. Aí ela, poxa, você não pode ir lá na minha igreja dar um testemunho? Eu falei, irmã, eu vou conversar com o meu ministério, vou conversar com o meu pastor, porque eu tento ser o máximo obediente possível. Foi assim que eu consegui me livrar de todas essas coisas. Ela pediu um segredo. Qual o segredo? Eu falei, irmã, eu não fui para centro de recuperação nenhum. Eu não fui em macumba, eu não fui em curandeiro, em pai de santo, eu não fui procurar pastor, eu não fui procurar ninguém, irmão. Eu só estava com o coração aberto quando Jesus falou assim, ei, não temas, eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus e estou contigo por onde quer que tu andares. Deus falava comigo, mesmo eu no pecado. Deus falou comigo e eu contei isso para ela. E quando eu desci do ônibus para confirmar, veio o Eric. Então eu abro o vídeo e vem o Eric com Josué 1:9. Meu Deus, eu falei, meu Deus, que isso? Aí nós que temos fé, conta uma história dessa para o povo lá fora, o povo não acredita. Acha que é maluquice, que a gente é bitolado, que a gente é doido, mas não, a gente vive pela fé. Se eu vivo pela fé, eu tenho que olhar para isso tudo que aconteceu mediante uma só palavra, em um só versículo. Deus falou através de 1, de 2, de 3, de 4. Até você ouvir, Deus vai falar contigo, não adianta. Enquanto você não entender, Deus vai continuar falando contigo. Se você perceber e endurecer teu coração, querida, vai acontecer contigo igual com a estátua de Dagon. E aí vem desenrolando essa história. E a arca chega a Bet-Semes. Essa arca já estava rodando pra caramba, né? Estava para um lado, estava para o outro. Eu creio que Deus sempre vai fazer o propósito dele, querido. Não adianta o que aconteça, não adianta se a arca está para lá, se a igreja foi mudada, se a igreja está derrubada, se está rolando obra, se está rolando isso, está rolando aquilo. Deus vai cumprir o propósito. Ainda que o do alto caia, o do meio também, não fique ninguém, o menor de todos vai crescer e vai estar aqui e vai continuar a boa obra de Deus. Mas para isso acontecer, só vai acontecer se houver arrependimento. O arrependimento foi o fator principal de toda essa história, no meu ponto de vista, enquanto eu orava ao Senhor e Ele me dava essa mensagem. Esse povo não estava se arrependendo. Ofni e Finéias não se arrependeram dos seus pecados. Ofni e Finéias estavam pecando gravíssimo contra o Senhor e em nenhum momento eles se arrependeram pelo que eles fizeram. E isso é motivo de muita tristeza, sabe por quê, querido? Porque nós sabemos que sem arrependimento não há conversão. Sem conversão, como é que você vai andar com Jesus? Deus. Sem a gente se converter, como é que a gente vai fazer as coisas para Jesus? Aí tem crente por aí afora, tem gente por aí afora pregando um evangelho de loucura, fazendo fogo estranho,
blá blá blá, gritaria, trazendo multidões junto com eles. Gente, a pessoa só começa a usar esse tipo de coisa, esse tipo de fogo estranho, quando já não há mais arrependimento. Quando o coração dela já está duro o suficiente para pensar, nada a ver, pô. Não vou fazer. Tá tranquilo. Poxa, eu? Não, eu não. Tudo que pediram para mim, da parte de Deus, independente de quem foi, mesmo sem eu saber fazer, conforme eu também acho que eu não sou capaz, que eu não era capaz o suficiente para estar aqui, mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Mesmo assim, eu me prontifiquei a estar fazendo as coisas para Deus. É assim que o nosso coração deve estar, e Samuel era assim. Quem garante a gente que Samuel era o sabichão? Samuel aprendeu com um pecador. Eli era um pecador. Eli estava pecando contra o Senhor. Ofni e Finéias eram os exemplos dele que ele tinha. E eles eram outros pecadores. Como Samuel aprendeu tudo? Porque Samuel tinha substância. Você também tem substância. Glória a Deus. Se você não tem essa substância, eu acredito que com o arrependimento você vai encontrar. Porque foi assim que eu encontrei. Eu me arrependo todos os dias, querido. Todos os dias cai uma gota de lágrima do meu rosto. Porque nós somos tão fracos. Nós erramos todo o tempo. Às vezes, numa palavra dura que você dá para o seu filho, e você não percebe, você acha que você está certo. Estar certo nem sempre é bom. Aleluia. Às vezes, você se colocar como errado vai evitar você de um pecado. Às vezes, se você se colocar como errado, você vai deixar outra pessoa melhor, porque você vai evitar uma briga. Porque às vezes brigas geram tantas coisas ruins, né? Às vezes é uma abertura de um relacionamento, às vezes é um emprego que você perde, às vezes é até uma amizade. Às vezes por bobeira, uma pessoa vem até você, conversa com você e você acha errado, discute com essa pessoa e aí, perdeu uma amizade porque você quis estar certo. Talvez isso não seja agradável aos olhos de Deus. E aí, desenrolando essa história, vem a decorrência da desobediência. No capítulo 6, no versículo 4, nós já falamos. E no versículo 12, começa as profecias de Deus no meio dos filisteus para que o propósito fosse alcançado. Deus manda as vacas se encaminharem diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Quando chegou lá, os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro e puseram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago ao povo. Meu Deus. Mais 50.000 morreram e mais 70 homens morreram, porque fizeram mais uma vez que a palavra do Senhor fosse ali uma coisa qualquer. A arca de Deus era manifesta a presença do Senhor. Só sacerdotes consagrados poderiam carregar aquilo. Esses homens não poderiam fazer isso de qualquer jeito. E ainda curiosos, olharam lá para dentro e fizeram aquilo ali de uma maneira que não era agradável a Deus. E Deus puniu eles novamente. Novamente eles fizeram errado. Deus respondeu. Respondeu com morte de um monte de gente. Poxa, a gente às vezes está assim, né? Na igreja, buscando a Deus, fazendo tudo direitinho, e a gente não percebe essas coisas acontecendo ao nosso redor. Tem um monte de gente aí, gente. Tem um monte de gente aí fora. Gente demais morrendo
igual esse povo morreu. E não é morrendo de morte, de tiro, de nada disso não. Morrendo espiritualmente. Morrendo espiritualmente porque estão sendo ensinados de forma errada por pastores, sendo ensinados de forma errada por membros. Ah não, pode fazer assim, tá tranquilo. Aqui pode. Lá tá errado, lá não pode. Poxa, eu entro às vezes no Facebook em alguns grupos de cristãos. Pô, eu vejo cada coisa, gente. Cada coisa, e é a grande maioria, por incrível que pareça. É pessoal falando que dízimo não é certo. E gente abraçando essa causa, abraçando mesmo, criando páginas, muitos mil seguidores. A gente que faz o evangelho, que prega o evangelho verdadeiro, conforme está escrito aqui, a gente que tenta ensinar o que está escrito aqui da maneira correta para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas lá fora, nós temos que fazer alguma coisa. Eu fico às vezes me perguntando o que eu posso fazer, meu Deus? O que eu posso fazer, meu Deus? E Deus fala, faça a sua parte. E é o que eu tento fazer. E eu peço para que todos também façam a sua parte. Seja usado por Deus, seja no ensino, seja em pastorear, seja em ministrar o louvor e a palavra, seja em acolher, seja em orar. Eu conheço cada um aqui de vocês. Cada um já me acrescentou alguma coisa da parte de Deus. Se esse é o meu chamado, então eu farei. Se eu estou aqui, então falaremos sobre a palavra de Deus e o que Deus falou comigo através dela. Mas com tudo que formos fazer para Deus, tenhamos arrependimento antes por nossos erros. Não chegaremos até Deus se não nos santificarmos, não tem como. Todos nós já sabemos disso. Há pregações sobre santificação, há pregações sobre outras coisas, há pregações históricas, há pregações sobre vários temas. Hoje eu quero falar sobre arrependimento. Hoje a palavra veio no meu coração sobre arrependimento, porque às vezes a gente esquece. A gente não pode deixar o arrependimento ser confundido com o remorso. Às vezes você chora, mas não se arrependeu. Às vezes você chora, mas só se lamentou pelo que aconteceu. Não podemos deixar isso acontecer. É só o arrependimento que faz a gente sentir aquela presença de Deus maravilhosa. E o nosso coração se enche, tudo que a gente faz dá certo, tudo que a gente faz fica bom, fica legal. Tudo dá certo. Onde você vai, alguém fala, caramba, que homem de Deus, caramba, que mulher de Deus, caramba, que legal essa criança abençoada, olha a voz dela. É assim que é o arrependimento. Aleluia. É como uma metanoia. A gente está andando nessa direção, mas o pensamento mudou. Mudou. O propósito é o mesmo, mas o pensamento mudou. Você não é mais ímpio. Você não é mais do mundo. Não é mais legal andar com a galera da bebida. Não é mais agradável. Eles não vão te acrescentar em nada. Ou você vai ser o crente que só dá testemunho, ou você vai ser o crente que não faz nada. Eu não sei qual que é pior. Porque se você é o crente que só dá testemunho, meu Deus, cadê a palavra? O que você estuda da palavra? O que a palavra fez na sua vida? Eu voltei para Jesus através da palavra. Eu me arrependo diariamente pelos erros que eu cometo através da palavra. Eu não consigo compreender as pessoas que conseguem se arrepender e que conseguem mudar de pensamento sem a palavra na caminhada com Jesus. Eu não consigo. Eu só consigo ver a palavra para fazer isso comigo. Não sei se com as outras pessoas há um agir sobrenatural. Que Deus, Ele ama tanto aquela pessoa. Eu creio que Deus ama muito cada um de nós e age diferentemente e usa dons para cada um. Mas sem a palavra, eu não creio. Sem a palavra, eu não consigo ver o agir de Deus. Se eu conversar com um cristão que não tem palavra, eu já fico com o pé atrás. Eu não sei qual é. O cara pode estar no início, tudo bem. O cara pode estar numa fase ruim, tudo bem. É compreensível. Mas só problema, nunca tem palavra. Meu Deus. Só dá ruim, nunca tem palavra. Pô,
Poxa, não dá hoje porque hoje eu tô assim. Poxa, não dá hoje porque hoje eu tô quebrado. Poxa, hoje eu não vou fazer não aquele mistério lá, não vou subir um monte não, porque não dá não, meu irmão. Pô, minha filha tá isso. Pô, não dá. Nunca dá, irmão. Nunca pode. E a palavra? E o id? Eu fico muito preocupado com isso. E enquanto a história ia se desenrolando, e sobre o arrependimento nós estamos falando, chegamos no versículo principal. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele e só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O que está te prendendo no pecado? O que está te travando para fazer o id de Deus? O que te trava? O que faz você achar que ficar sentado na cadeira marcando presença todo domingo vai te fazer ser maior no reino de Deus? Vai te fazer alcançar a salvação? Isso não vai fazer a gente chegar à salvação se a gente não se arrepender dos nossos erros. Sem arrependimento não podemos agradar a Deus. Tudo isso que eu escrevi, eu tinha colocado como tema: arrependa-se para ver a glória de Deus. Esse povo aqui, depois que Samuel exortou a eles e falou: arrependam-se, foi passado o tempo, eles foram à guerra novamente e eles foram vitoriosos. Não tem como eu entender que a arca de Deus fez a diferença. Não tem como. Eles precisavam se arrepender para poder a arca de Deus realmente fazer efeito com a substância que estava dentro dela, que era Cristo Jesus. Sem Jesus a gente não consegue nada, querido. A gente não pode se esquecer disso. As guerras deles estavam contrário do que eles achavam. Eles achavam que aquilo ali era para fingir eles. Em certas cidades eles até ficaram com medo. Não quero essa arca aqui não. É porque você fica falando com muito detalhe. Eu ia ficar aqui, né? Muito tempo falando sobre isso para chegar no assunto principal. Por isso até me perdoem que eu pulei algumas coisas, para não ficar falando só da história e não falar do assunto principal que Deus colocou no meu coração. E aí eles estavam sendo fortalecidos por Deus e não estavam percebendo. Por quê? Se Deus estava tratando eles, perdeu uma vez, perdeu 2 vezes, morreu um monte de gente, e eles não estavam aprendendo, Deus ia continuar fazendo o conserto. Deus ia continuar amassando a uva até sair o suco. Não adianta, poxa. Não adianta. Em Jeremias 4:1 vai dizer o seguinte: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis. Quais são os seus ídolos? Quais são os nossos ídolos? O que nós estamos colocando na frente de Deus? A gente não pode colocar nada na frente de Deus. A obra do Senhor tem que ser primordial na nossa vida. Volte para mim, diz o Senhor. Afaste de mim os seus ídolos detestáveis. E se não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. No começo do texto, eu não li essa parte. Foi uma das partes que eu pulei. Deus fala para ele o seguinte. Olha só, ele. Vou até procurar aqui. Ele fala o seguinte para ele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó?
Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para o sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer efode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhares do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito que tua casa e teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, honrarei. Se a gente não honrar o Senhor, como que Deus gosta de ser honrado? Glória a Deus. Quais são os frutos do Espírito? Será que nós não sabemos mais eles? Nós sabemos sim. Nós podemos usar a palavra como nosso manual de vida. E não, a gente prefere ver o pregador melhor de todos, olhar o YouTube, tentar pregar explanações já feitas. Meu irmão, uma coisa é certa. Tudo que alguém falar para você do altar para baixo, alguém já falou em algum momento. Nada que você fizer vai ser novo. O que eu estou fazendo, eu tenho certeza que alguém já ouviu em algum momento. Essa mensagem já foi pregada por alguém, acredito que em algum momento. Isso não é novo. A palavra de Deus é antiga, mas ela se renova. Aleluia. Não é novo, mas ela se renova. E ela se renova para o nosso bem. Deus ama tanto a gente que deixou essa mensagem para o nosso bem. Nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Aquele povo lá esperou 20 anos. O outro povo esperou 7. A arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. E depois, em Criat Jearim, ela ficou mais 20 anos. Até que Samuel teve que ser levantado, profeta, para poder... Ei, arrependei-vos. Ei, arrependei-vos. Será que a gente precisa que alguém se levante para a gente poder fazer o correto? Eu tenho certeza que não. Somos pessoas sábias. Somos pessoas de Deus. Aqui, cada um aqui, ó. Consigo ver cada um aqui. Acredito que essa mensagem foi feita para cada um de nós. E ela tratou muito no meu coração durante meses. Foram 2 meses dessa mensagem no meu coração. E eu não consegui escrever nada. E ela só ficava. E eu não conseguia escrever nada. E ela só ficava, e ficava, e ficava. E aí eu fui lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, Pai. Queridos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Essa foi a breve mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas eu creio que com muito zelo Ele colocou essa mensagem no meu coração. Não foi só zelo comigo, mas zelo com cada um de vocês. Ele preparou a pessoa, Ele preparou a pessoa que chamou, Ele preparou o templo, Ele preparou o dia, Ele preparou todo esse ambiente para a gente fazer tudo isso aqui, para dar honras a Ele. E eu tenho certeza que essa mensagem foi para que alguém aí... Eu fui ministrado poderosamente na minha casa. E vou continuar sendo, tenho certeza. Mas Ele preparou ela para cada um de vocês. Guarde ela no seu coração. Se arrepender, caminha muito lado a lado ali com o amor que você sente por Jesus. Lembra um pouquinho dele. Tenta se lembrar do início da sua caminhada. De quando você entrava na igreja, qualquer coisa que falavam, você já caía nas lágrimas. Chore na presença do Senhor. Não chore forçado, não. Lembre-se que Deus se entregou por você. E você está aqui vivo hoje por causa dele. Não entre em discussões desnecessárias. Isso vai te atrapalhar nessa busca. Aleluia, Deus.
E não deixe de esquecer, não esqueça, trocar o símbolo pela substância pode te levar à ruína. Aquele povo ficou anos na ruína porque trocaram o símbolo pela substância. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.